Começando a nossa aula de número 199. O tema da nossa aula de hoje é o segredo para você ter uma vida organizada. A gente falou semana passada sobre a questão da constância, sobre como a gente vencer a procrastinação. E hoje eu quero pensar com você sobre organização, mas de um ponto de vista diferente. Eu vou dar aqui para você, claro, passos práticos para você se organizar. Mas eu quero falar com você, tá? Sobre a visão da Bíblia acerca de organização. O que a Bíblia vai falar sobre isso, tá bom? Você que tá aqui ao vivo comigo, seja bem-vinda. Por favor, fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? E você que tá vendo gravado aqui pelo meu canal do YouTube, que tá vendo o replay, se você não é inscrita ainda aqui no canal do YouTube, faz a sua inscrição. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Pra que serve essa inscrição, Pri? Pra que sempre que eu postar vídeos novos você seja avisada, tá bom? Então tá tudo certo pra vocês, gente? Fala aqui pra mim. Bom dia, Silvânia, Ive, Anne, bom dia, Soraya, Josi, quem mais tá aqui ao vivo? Dalila, Marli, Isa Caroline, bom dia. Bom dia, Joelda. Fala pra mim, tá? Se você tá me vendo e me ouvindo bem. E, por favor, coloca pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá bom? Vou explicar pra você como que funciona aqui as nossas aulas, como que você pode estudar comigo. Ó, Suelen colocou aqui que ela é lá de Maceió. Coloca também o lugar que você tá me vendo, tá bom? Bom dia, Lívia. Deixa eu ver. Tudo excelente. Obrigada, Mari. Show. Então, já conferimos áudio. Fala pra mim, tá? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. E pra você que é novata... Gente, deixa eu só fazer aqui um negócio. Pronto, só ajeitar vocês que eu tava olhando muito pra baixo. Pra você que é novata, seja bem-vinda. Se essa aqui é a sua primeira aula, toda semana a gente tem aula ao vivo aqui. Já estamos na aula de número 199, inclusive... Semana que vem a gente vai fazer aqui uma aula especial para comemorar, porque 200 aulas ao vivo, gente, são muitas semanas que a gente tá aqui juntas, né? Na verdade, são anos que nós estamos aqui já juntinhas, caminhando juntas, estudando a palavra de Deus, tá? E você que tá aqui a primeira vez, quero me apresentar para você. Meu nome é Priscila, sou casada com o Técio. Eu e Técio, nós somos pais de 2 meninos, o Azaf, que já tem 9 anos, e o Daniel, que tá aqui no forninho, tá? Em breve, o Daniel vai estar aqui fora. E também, nós somos pastores auxiliares na Seven Church, que é a igreja onde nós servimos há mais de 20 anos. E nós temos a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. E dentro da Academia de Vida Abundante, eu, Pri, conduzo, né? Estou aqui um pouco mais à frente, liderando um braço da nossa empresa, que é o estudo da Bíblia para mulheres. E aí é por isso que eu tô aqui com você, tá? O meu intuito aqui no Instagram, no canal do Telegram, no canal aqui do Insta, que é um canal novo, no canal do YouTube, tá? É o quê? Treinar você para ser uma mulher mais sábia, cheia do Espírito Santo e fazendo isso como, Pri? Qual é o método, né, que você usa? Estudo da Bíblia, gente. Aqui a gente não inventa roda, não tô aqui para falar para você o que eu acho, o que eu imagino. A gente tá aqui para aprofundar na palavra de Deus. E aí eu faço isso, como falei, né? Já falei, através de todos os nossos conteúdos gratuitos. Quem aqui, por exemplo, já está inscrito aqui no canal do Insta? Coloca aqui pra mim, eu não. Pri, o que é esse canal? É um lugar fechado, né? Dentro do Instagram, onde eu consigo mandar áudios pra vocês, onde eu consigo fazer enquete, onde a gente consegue fazer pergunta. Eu tô sempre lá compartilhando coisas que não estão nem no feed, nem nos stories. É um cantinho mais fechado pra gente se comunicar. Vou deixar o link do canal, tem na minha bio, tá? E você também consegue, eu vou deixar ele nos stories depois aqui na live, pra facilitar pra vocês, beleza? Lá nesse canal, por exemplo, surgiu a ideia dos devocionais que a gente tá fazendo essa semana, tá? Que é rotinas pra você guardar o seu coração. E vamos caminhando aqui comigo, tá? Porque a nossa aula de hoje tem tudo a ver com o devocional que a gente tá fazendo lá no final. Você vai conseguir linkar comigo, beleza? Então, feitas as devidas apresentações, deixa eu ver se estou só aqui revisando se eu esqueci de dizer alguma coisa. Sim, falei, né, dos canais gratuitos. Então, a gente também tem, gente, os nossos cursos avançados. Eu tenho cursos que são todos baseados na Bíblia,
mas eles têm temática, tá? Diferente. Então, por exemplo, a gente tem o mapa da fonte, que é para estudo da Bíblia. A gente tem o mapa do tempo, que eu vou falar mais sobre ele hoje, tá? Que é para organização. Temos as nossas mentorias, tá bom? Eu vi aqui que alguém perguntou, Pri, qual é o preço da assinatura do canal? Gente, por incrível que pareça, apesar do conteúdo que eu tenho compartilhado com vocês lá, ele é gratuito, tá? Os nossos cursos que tem investimento são os cursos avançados, que a gente tem plataformas, são mais organizados e tal. Beleza? Último aviso, antes da gente entrar de cabeça no nosso conteúdo compartilha essa live com as suas amigas. Por quê? Porque toda mulher gosta de ser organizada e não é uma questão de gostar. Você vai entender aqui nessa aula de hoje que é uma necessidade nossa. Nós precisamos ter ordem na nossa vida. Então, como que você vai fazer? Você que tá aqui no Insta comigo, aqui embaixo tem 3 pontinhos. Você vai clicar, vai aparecer um aviãozinho, tá bom? E você vai encaminhar para suas amigas. Se você estiver assistindo o replay, alguém perguntou se ia ficar salvo, vai ficar salvo no meu canal, tá? Se você estiver assistindo o replay, você também consegue compartilhar aqui no YouTube. Logo aqui abaixo do vídeo tem uma seta, tá? Que você clica nela e você consegue enviar pelo WhatsApp ou copiar o link para mandar para suas amigas. Por favor, me ajuda a fazer isso para chegar, né, em mais pessoas, espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Beleza? Feitas as devidas apresentações, qual o tema da nossa aula de hoje? Pega aí o seu caderninho. Hoje meu caderninho tá diferente, né? Tá aqui, mas tá escrito aqui, ó, nossa aula. Pega aí o seu caderninho, tá bom? O tema da nossa aula de hoje é o segredo para ter uma vida organizada. Quero combinar algumas coisas para vocês. Eu vou dar o conteúdo da nossa aula. Se você ficar com alguma dúvida, anota aí no seu caderno, tá bom? Que no final eu tiro um tempinho para responder todas as dúvidas de vocês. Eu vou entregar aqui todo o conteúdo pra gente seguir a linha de raciocínio bem, para vocês entenderem bem. E no final, tá bom? Eu tiro as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Aula de número 199, o segredo para ter uma vida organizada. E aí eu quero perguntar aqui para você. Você considera a sua vida organizada ou desorganizada? Você é uma pessoa que tem rotina? Você, quando acorda, você já sabe, assim, as coisas que você tem para resolver naquele dia? Ou você vai vendo, assim, o que vai acontecendo, o que vai surgindo na sua frente, você vai executando? Coloca aí pra mim, você tem uma vida organizada? Escreve assim, sim ou não, tá? E vida organizada, gente, é ter uma ordem, ter tempo pra fazer as coisas que são prioridade, né? Vida organizada não é você ter uma listinha de tarefa. A listinha faz parte da vida organizada, mas isso não é ter vida organizada. É muito além disso, certo? Outra pergunta aqui. Você já se sentiu exausta, né? Por fazer muita coisa ao mesmo tempo e sair com a sensação de que não fez nada? Porque vida organizada, né? Uma pessoa que tá, por exemplo, desorganizada não significa que ela não faz nada. Preguiça é diferente de desorganização, certo? E aí, a gente faz muita coisa, né? A gente corre atrás de muitas e muitas coisas, mas a sensação é de que não faz nada. Sim, muitas vezes. Então, bem-vindas ao clube. Eu, Pri, já me senti assim durante muitos anos da minha vida, a maior parte dela. Foram só nos últimos anos que eu consegui começar, né, a ter organização. Mas, se eu não vigiar, eu fico exatamente essa pessoa. Faz muito, parece um gatinho, né? Cachorrinho correndo atrás do rabo, faz. Fica com a língua do lado de fora e não consegue. Quando olha, pensa assim, meu Deus, o que é que eu fiz do meu dia? Eu fiz tantas coisas, eu comecei tantas coisas, mas eu não finalizei. E aí, tá uma bagunça. E o que acontece, né? Quais são as consequências quando nós não temos uma vida organizada? E aí você já começa, eu quero que você comece a entender que a organização não é uma coisa chata, não é algo que, é pra fulaninha que tem a cabeça organizada, pra mim não é. Organização, gente, ordem é pra todo mundo, mesmo entendendo que nós temos temperamentos diferentes, certo?
O que acontece quando a gente não é organizada? Ó, Lívia colocou exatamente o primeiro ponto que tá aqui na minha listinha. Frustração, certo? A gente fica frustrada, a gente faz tudo de última hora e esse fazer de última hora acaba sendo, né, fazer mal feito, fazer nas coxas, como diz a gíria, fazer de qualquer jeito, fazer de qualquer forma. E aí você não dá o seu melhor. E quem faz o que precisa ser feito de qualquer jeito se torna uma pessoa negligente. E o que Deus chamou a gente para ser foi que a gente seja sábia, que a gente seja diligente em tudo o que a gente fizer. Então, quando eu sou negligente, eu tô indo contra o chamado de Deus na minha vida. Você já parou para pensar nisso? Então, tudo de última hora, aquilo que é importante nunca é feito, porque o que acontece? Existem coisas que hoje elas não são urgentes, mas elas são importantes. E que se eu não fizer hoje, lá na frente, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, isso vai me trazer muitos problemas. Só que como não é urgente, eu fico adiando. Exemplo, Pri, ter tempo para ir na academia. Muitas pessoas que estão aqui, né, não vão na academia ou fazer algum esporte porque não tem tempo. Hoje não é urgente, não tem problema. Só que lá na frente, quando eu tiver mais velha, lá na frente, quando eu tiver, por exemplo, 70 anos, os meses, os anos que eu não frequentei a academia, eles vão se tornar uma urgência. Por quê? Eu não vou conseguir sentar e levantar sozinha, porque os meus músculos vão estar fracos, não vão ter sido treinados ao longo dos anos. A minha saúde não vai estar boa. E aquilo que não era urgente, era importante, vai se tornar urgente, porque vai acumulando. Eu dei aqui um exemplo bem longo, mas tem outras coisas, né? Sei lá, você escrever, no meu caso, Pri, que sou aqui professora, escrever uma aula que eu sei que eu vou dar daqui a um mês. Eu posso começar escrevendo essa aula hoje e ir escrevendo de pouquinho, com a mente fresca. Todo dia eu vou lá e escrevo um pouquinho. Ou eu posso ter muitas urgências, ficar com muita coisa ali e deixar a aula pra depois, e aí acabar fazendo ela de última hora. Então, o que é importante nunca é feito na vida da pessoa desorganizada. Ela sempre sacrifica o importante, a prioridade no altar do urgente, ok? Você fica parecendo... Gente, como é que eu me sinto quando eu tô nesses dias assim de desorganização? A gente fica parecendo uma bombeira, apagando incêndio, correndo de um lado para o outro. E isso faz você tomar decisões erradas, porque você não tem tempo para pensar, para planejar, para medir a consequência daquela decisão. Tá tudo ali tão de supetão, tão urgente, que você vai fazendo, vai decidindo. Quantas decisões erradas eu e você, nós já tomamos por causa da nossa desorganização, porque a gente não tinha tempo para escolher o que era melhor. Quantas vezes você teve que escolher o que dava, porque você não teve a organização suficiente lá atrás para se planejar antes? Com quem já aconteceu isso? Exemplo básico, comida. Você não conseguiu se organizar, né? Você não conseguiu pensar no cardápio da sua família, não conseguiu comprar os ingredientes que precisava para fazer aquele almoço, aquele jantar, e aí você comeu o que tinha na geladeira. E normalmente a gente faz o quê? A gente faz a escolha mais fácil, mesmo que ela não seja a mais sadia. E isso, gente, eu tô dando exemplo aqui com comida, mas pode ser com qualquer outra coisa. Na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua saúde física, no seu trabalho. A gente fica fazendo as coisas meia boca, né? De qualquer forma, por causa da nossa falta de organização. Quem tá entendendo, coloca aí. Quem entendeu até aqui, coloca o símbolo do foguinho. Então, a falta de organização não é só uma questão interna. Não é só algo que me dá agonia aqui na minha cabecinha e no meu coração. A nossa falta de organização compromete todas as áreas da nossa vida. Vocês entenderam até aqui? Coloca nos comentários, eu não consigo ler o que vocês estão, né, escrevendo rápido, mas coloca o símbolo do foguinho. Pronto. Joyce já colocou aqui. Carol também. Então, é isso que acontece. Pri, socorro, você descreveu a minha vida. Calma, fica tranquila, né? Como diz a música lá do meme, fica tranquila, não se desespera. Por quê? Se tem alguém que tem propriedade para falar de desorganização, de negligência, de fazer as coisas de qualquer jeito, de se sentir cansada, sobrecarregada,
de deixar de lado o que é prioridade, de viver uma vida completamente desordenada. Essa pessoa é a que vos fala, sou eu, tá? E eu, Pri, aprendi sobre a virtude da ordem do pior jeito possível. Por quê? Porque uma coisa é você organizar antes de acontecer. Outra coisa é você ter que ir organizando, né? É você abastecer o avião no ar. Você pode ser aquela pessoa que para e antes de decolar o seu avião, antes de começar o projeto, ou antes de começar a sua semana, o seu mês, você planejar antes do avião decolar. Ou você pode ter que fazer como eu, Pri, né? Já tive que fazer um pouco lá atrás, de abastecer, de organizar um negócio que já estava andando. E aí é um risco maior. Mas, gente, se eu conseguir, qualquer pessoa que tá aqui consegue. E você vai entender que não é uma questão, ter ordem na sua vida não é uma questão de habilidade. Por quê? Porque ordem, né? Organização vem de ordem. E ordem, gente, ela é uma virtude. E as virtudes da nossa vida, elas são desenvolvidas, né? Com dois aspectos, dois braços. Primeiro, o agir do Espírito Santo em nós, quando nós damos espaço. E a virtude, ela é o resultado de você repetir as ações. Então, por exemplo, quando eu comecei a organizar a minha vida, eu não era uma pessoa organizada. Mas eu comecei a ter ações, a repetir aquele hábito. Pri, um exemplo de hábito que você faz e que te ajuda a ser mais organizada. Planejar a semana. Tem um dia da minha semana, normalmente é o domingo, que eu paro e organizo. Então, eu repito. E isso, a repetição de um hábito, né? Se você quer ser uma mulher paciente, você tem que repetir ações de uma pessoa paciente. Se você quer ser uma mulher mais amorosa, você tem que repetir ações de amor. As virtudes, elas são hábitos que são consolidados com a ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Então, a virtude, a ordem, ela é uma virtude. E qual é a importância da ordem dentro de todas as virtudes? Ela é aquela que sustenta todas as outras virtudes. Sem a virtude da ordem, você não consegue desenvolver nenhuma outra. Como assim, Pri? Você não consegue ser uma mulher que pratica a justiça, a coragem, o amor, a fé. Todas as outras virtudes, elas precisam da virtude da ordem para elas acontecerem, certo? E aí, o grande problema é que a nossa falta de ordem, ela nos impede de cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Pri, eu achei que eu vi uma aula, que eu ia estudar sobre a agenda, mas tu tá indo para um lado mais espiritual. É que é isso que a gente precisa entender. Tudo na nossa vida começa no nosso espírito. E a desordem que eu e você, que a gente vive, né? Que a gente insiste em se lançar, ela é fruto do pecado. Deus, ele não criou o ser humano para a desordem. Quando Deus criou Adão, criou Eva, colocou eles no jardim do Éden, tudo tinha ordem. Adão tinha uma função, tinha um papel, tinha um trabalho dele. Tinha a ordem de Deus de como eles andarem. Pri, como é que a gente se tornou tão desorganizada? Com o pecado. Então, se a ordem é uma virtude, a bagunça, a desordem é um vício, né? O contrário de virtude, gente, é vício. E aí, a falta de ordem faz você andar em círculos na sua vida. Então, por exemplo, existem coisas que eu vivo hoje, né? Mas que eu poderia ter começado a viver antes, coisas do meu propósito. Por quê? Porque eu tinha uma vida tão desorganizada, tão bagunçada, era tanta coisa dentro e fora do meu coração, que eu nem conseguia sequer ouvir a voz de Deus para entender o chamado dele para minha vida. E aí, a gente precisa entender o seguinte: vai chegar o dia que Deus vai voltar, que ele vai chegar e que, assim como na parábola dos talentos, a gente vai prestar contas. E Deus vai chegar pra gente e vai dizer assim: ei, Clarissa, Cristiane, Priscila, o que foi que você fez com o dom que eu te dei? O que foi que você fez com as habilidades que eu te dei? Ah, não, Deus, eu tava vivendo a minha vida e era tanta coisa pra eu fazer que, sabe, eu acabei não fazendo o que o Senhor me chamou. Desculpa, sabe, Deus, mas é porque, assim, tava muito atrapalhado. Você sabe, né, mulher trabalha fora de casa, trabalha dentro de casa, tem menino, tem marido, tem a casa, tem muita coisa pra gente cuidar. E aí, Deus, acabou que eu não consegui cumprir o meu propósito. Qual você acha que vai ser a resposta de Deus, caso, né,
Deus o livre que ninguém vai ser assim, mas caso você tenha sido negligente com o que Deus te entregou. Então, nós precisamos trazer ordem para a nossa vida. O começo aqui, o primeiro ponto aqui dessa aula é para você entender que não dá mais tempo você ter uma vida desorganizada. Que é a ordem é uma questão de urgência. É por você, pelos seus filhos, pela sua família, mas é também pela sua vida na eternidade. Existem coisas do chamado de Deus na minha vida e na sua vida, que porque nós ainda não organizamos determinados setores, e gente, todo mundo que tá aqui nessa aula, eu tenho, você tem, todo mundo tem, no mínimo do mínimo, umas 3 áreas da vida que precisa colocar em ordem. Normal, estamos juntos aqui no mesmo barco. Mas a questão é que a gente precisa dar o primeiro passo, certo? Então vocês entenderam que ordem está conectada ao nosso propósito? Vocês entenderam até aqui? E que se eu não tenho ordem, eu não consigo viver uma vida de acordo com o que Deus me chamou. E isso, gente, é ser rebelde. É pecar contra Deus. Deus, ele criou você para um propósito e você diz, não, Deus, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu acho chato esse negócio de organização, eu nem sei por onde fazer, certo? Deus, ele não vai dar ouvidos às nossas desculpas. Então, só que, beleza, Pri, eu entendi, eu preciso ter ordem. Só que como que eu faço para começar a ter essa ordem? Eu já entendi que a desorganização destrói a minha vida, destrói a minha família, rouba o meu propósito, me impede de viver a minha identidade, me faz ser uma mulher que não vive a vontade de Deus, me impede de desenvolver as outras virtudes, ou seja, eu não vou ser sábia, não vou ser prudente, não vou ser uma mulher corajosa, justa, amorosa, me impede de ter todas as outras virtudes, não vou ser humilde, porque eu não tenho ordem na minha vida. Mas e aí, como é que eu começo? Aonde que eu começo a ter ordem? É com agenda, né? Com um planner. Pri, eu vou começar a ter ordem na minha vida fazendo uma listinha? Não, gente. Aplicativo, planner, curso, consultoria, seja o que for, o computador, um iPad, o que você tiver, ferramentas não resolvem o problema. Por quê? O nosso problema, ele é interno. Então, eu, Pri, vivi uma época em que eu tinha muitas ferramentas, tudo ao meu favor, mas eu não conseguia ver fruto. Eu produzia, eu fazia muito, mas eu não tinha fruto real. Eu trabalhava muitas horas por dia, muitas mesmo, de tipo 10, 12 horas por dia, e era trabalho, né, fora de casa, não é como hoje, que é home office. Eu tinha casa, tinha marido, tinha filho, servia na igreja, eu tinha muitas atividades, eu estava em muito movimento, era muita reunião, muita coisa para fazer, mas era também muita frustração, muito cansaço e muito pouco fruto, muito pouco resultado. Pri, como eu sei, como eu avalio como está a minha vida hoje? Pelos frutos que você dá. Ai, Pri, eu faço muita coisa, eu tô bem. E quais são os seus frutos? O que você tem feito com o que Deus te confiou? Como que tá os seus filhos? Como que tá o seu casamento, a sua família? Como que tá a sua casa? Fazer muita coisa não significa nada, gente. Se eu faço muito, se eu me mexo muito, mas eu faço isso da forma errada, eu vou conseguir me machucar, certo? É igual você ir na academia, fica lá 2, 3 horas e fazer os exercícios tudo errado. O que é que você vai conseguir? Uma lesão, né? Por quê? Porque você tá fazendo da forma errada. Então, muito movimento da forma errada não é o que funciona. E eu, Pri, eu tinha tudo que você possa imaginar. Google Calendar, aplicativo, tudo que dizia assim, isso aqui me ajuda a ter uma vida organizada. Eu ia lá, né, eu via muito isso na internet, baixava o que a pessoa dizia e tentava resolver, mas nada resolvia. Por quê? O meu problema, e provavelmente, né, o seu problema, porque é o problema de toda a humanidade, é que o problema não é ordem externa, é ordem interna. E é aqui que entra a palavra de Deus, tá? Por quê? Porque quando o meu coração e o seu coração, ele não está em ordem, tudo ao nosso redor vira caos. O seu problema, mulher que tá aqui comigo, que tá se sentindo muito cansada, Pri, eu sou essa pessoa, eu faço, eu não saio do lugar. Eu começo, eu não termino, eu procrastino, eu fico inconstante. A raiz do nosso problema, apesar de nós sermos mulheres completamente diferentes, a raiz do nosso problema é o quê? O nosso coração desordenado. E não importa o nível do seu esforço, anota aí no seu caderninho.
Não importa quanta força você faça, enquanto seu coração não for alinhado, nada vai sair do lugar. Pri, você tá jogando uma praga em mim? Não, eu tô constatando com você a verdade. E por que disso? A resposta pra gente, pega aí sua Bíblia. Provérbios capítulo 4, versículo 23, você já sabe esse versículo de cor salteado, mas eu preciso repetir ele aqui com você. Acima de tudo que se deve guardar, e em algumas versões fala, com toda diligência, com toda excelência, tá? Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, tá? Então, tudo que nós vivemos no exterior é resultado de como está o nosso homem interior. Quando a Bíblia fala de coração, gente, ela não tá falando do órgão aqui, tá? Coração na Bíblia, coração aqui na tradição hebraica, né? Do sábio que escreveu esse Provérbios capítulo 4, coração significa a sede do seu ser. É um lugar onde estão os seus desejos, seus amores. É o que dirige a nossa vida. Pensa comigo o seguinte, para você entender o que o sábio está dizendo aqui. O seu coração, ele é a bússola que direciona a sua vida, certo? Bússola, gente, é aquele negocinho, né? Talvez você até tenha um aplicativo aí no seu celular. Que ele usa o ponto magnético, né? Que é o norte, para ter um norte, certo? Como assim, Pri? Uma bússola, ela tá sempre apontando para o norte. E aí você olha para ela e você vai dando os passos de acordo com o que a sua bússola te mostra, trilhando o seu caminho, ok? Beleza. Só que uma bússola, ela pode ter uma boa calibragem ou ela pode estar quebrada. E aí, essa bússola pode conter erros, né? Um errinho pequeno que seja, por exemplo, 2 graus, 3 graus numa bússola, pode causar um desastre enorme. Eu tô lendo um livro que o autor conta a história, né? Uma história que aconteceu logo depois do naufrágio do Titanic, naquela mesma época, em que a navegação se dava pelas bússolas, que um navio chocou contra o outro. E aí tava tudo certo para condenar um dos comandantes. Quando começaram a entrevistar o outro comandante, né, no julgamento, e aí foram verificar que a bússola desse segundo comandante estava 2 graus, né, fora da rota. Mas 2 graus é tão pouquinho, mas aquele comandante, ele perdeu 40 marujos, 40 ou mais marujos, por causa de 2 graus. Por que eu tô contando essa história pra você? Porque 2 graus na minha vida e na sua vida, no nosso coração, não compromete só a nossa navegação, só a nossa vida. Quando a gente está com o nosso coração descalibrado, desalinhado, a gente destrói a nossa vida e destrói a vida de todo mundo que está ao nosso redor. Pri, como é que tu sabe disso? Já testei, né? Já andei com o meu coração descalibrado, atormentado, e aí eu destruí o trabalho que eu tinha. Como assim, Pri? Eu amanheci e não anoiteci, pedi demissão, né? Joguei tudo pra cima, quase que destruí meu casamento. Tava educando meu filho da forma errada. Na verdade, eu não tava nem educando, tava deixando ao Deus dará. A minha vida emocional, tudo fica caótico. Por quê? Tá? O nosso coração é uma bússola. Então, se a bússola tá descalibrada, se ela aponta para o alvo errado, nem que seja 2 graus, todos os nossos passos, todas as nossas decisões vão ser errados. Pri, como que eu sei que a bússola do meu coração tá descalibrada, né? São sintomas. A desorganização que você vive na sua agenda, ela é um dos vários sintomas do seu coração desalinhado. Então vamos lá. Desordem externa e interna. Você tem não só a agenda desorganizada, mas o seu eu interior é desorganizado. Um dia você quer casar, no outro dia você quer comprar uma bicicleta, no outro dia você quer trabalhar com uma coisa, no outro dia você quer trabalhar com outra. Eu lembro que eu vivi enlouquecendo a vida do meu marido, porque eu era formada em moda, trabalhava com isso, e aí eu dizia assim, não quero mais trabalhar com isso, quero trabalhar contigo. Aí dava 2 semanas, eu dizia assim, mas eu não quero mais ficar aqui, não vou jogar minha faculdade fora, eu vou voltar atrás de emprego. Mas eu quero ir para um lado, eu quero ir para o outro. A minha mente era desordenada, eu não sabia o que eu queria. E isso traz emoções bagunçadas, você fica uma montanha russa. Você amanhece bem, 9 horas você tá melancólica, meio-dia você tá irada, né? 1h da tarde você tá achando graça. E depois você tá melancólica de novo, fica aquela montanha russa. Você se torna inconstante. O que é inconstância? Começar e parar. Avança um passo, volta 10. Mais alguém aqui luta contra a inconstância todo dia?
Eu, Pri, luto. Todo mundo aqui tem pelo menos um hábito na vida que tá tentando, lutando pra ser constante. E aí você vai e volta, tá? Outro sintoma de coração desalinhado. Falta de sabedoria e imprudência nas suas decisões. Essa aqui era a Priscila real oficial. Primeiro eu fazia, primeiro eu decidia, primeiro eu falava, depois eu ia pensar. Por quê? Porque eu tava no modo do urgente. Eu tava no modo do desequilíbrio total. E aí eu só vivia caos. Isso, gente, traz desordem aonde? Nos nossos relacionamentos. Como que você vai ter um casamento saudável? Como que você vai amar o seu marido, ter ali paz com seu marido, se dentro de você é uma guerra? Não tem como. E às vezes a gente quer culpar o outro, quer dizer que a culpa é do outro, mas não é. Falta de tempo para Deus, falta de sentido, falta de propósito. Você se sente perdida, não sabe para onde está indo. A desorganização, gente, ela é um sintoma, ela não é a doença real. É como se eu dissesse pra você o seguinte, a febre é a minha doença. Não, a febre, ela é um sintoma de que algo no seu corpo está passando por um processo de inflamação. Da mesma forma, a desordem, a desorganização na sua rotina, ela é um sintoma de que o seu coração, de que os seus amores estão desordenados. De que você não sabe, Pri, qual é o principal problema? É que decisão após decisão, ação após ação, hábito após hábito, eu estou consolidando uma identidade, um caráter na minha vida. Então, por exemplo, se você não tem ordem, o que é que você está consolidando na sua mente? Eu sou desorganizada, eu sou desorganizada, eu sou desorganizada. Eu sou inconstante, eu sou inconstante, eu sou inconstante. E essa verdade vai gerando identidade em você e vai dirigindo a sua vida. E qual é o destino, gente, de uma pessoa que é desorganizada? A destruição. Qual é o destino de um navio, pensa comigo, que tá com a bússola descalibrada? Ele quer ir, né? O navio tá saindo aqui do Brasil, quer ir para os Estados Unidos. Ele vai chegar lá no destino final? Não. Por mais que ele saiba que o destino final dele é os Estados Unidos, certo? Ele vai indo para outro lugar. Do mesmo jeito é a minha vida, é a sua vida. Não basta você saber que o seu destino é Jesus, que o seu destino é a eternidade. Saber aqui na sua cabeça é completamente diferente de ter o seu coração alinhado e te levando para esse destino. É por isso que tem muita gente que conhece a Jesus, sabe de Jesus, fala que ama a Jesus, mas a vida dessa pessoa, o que ela fala tá para um lado, o que ela diz saber tá para um lado e que os frutos que ela dão estão para outro lado. Ela fala sobre ser uma mulher virtuosa, mas tudo que ela consegue andar no caminho da tolice. E a Bíblia diz, né, que a mulher tola, ela destrói a sua vida, ela destrói a sua casa. Então, como eu falei pra vocês, eu, Pri, sou o exemplo vivo do que é ser uma pessoa desequilibrada, né, no coração. Então, eu naufraguei e a crise, gente, que eu passei, né, eu acho que foi, eu não lembro o ano, tá, está aqui, ele vai lembrar melhor, acho que era tipo 2017 ou 2018, mas a crise não era assim, um probleminha que quem olha de longe nem percebe, não, era visível, né, era crise emocional, crise espiritual, financeira, porque eu tomava decisões erradas, eu afundava a minha casa cada vez mais, não importava o esforço que o meu marido fizesse, eu estava sempre puxando o barco da nossa casa para trás. E tem muitas mulheres que infelizmente estão assim aqui hoje, né? Amam o marido, amam a família, querem o melhor para a família, mas por causa dessa desordem no nosso coração, a gente está afundando inconscientemente o nosso navio. Eu não tô falando aqui que você escolheu esse caminho, mas é que por não saber, por não entender como cuidar do seu coração, você tá afundando, né? E o pior é que eu, Pri, só percebi quando eu já tava com água, né, aqui no pescoço. Então, crise na saúde, porque eu comecei a ficar muito doente, né? Eu comia muito errado, não fazia exercício físico, doença por todo canto, cabelo, né, ficando quase careca de tanto que o cabelo caía, porque tudo se conecta, tá? Então, emocional, espiritual, financeira, na saúde, no casamento, vivia pegando briga com meu marido porque era uma louca. Ele tentando, né, ter calma, ser um homem sábio, ser organizado, e eu lá explodindo. Por quê? O caos do seu coração, a falta de paz do seu coração
faz você se tornar uma mulher reativa, uma mulher que briga por tudo. Então nada funcionava, eu não ouvia ninguém. Para piorar o meu quadro, diferente de vocês, né, que estão aqui sentadas, ouvindo, anotando, perguntando, entendendo e pelo menos dizendo assim, não, tô nesse estado, né, e vou mudar. Além do caos aqui no coração, eu tinha um problema agravante, um pecado, né, que é assim terrível, que é o pecado do orgulho. As pessoas tentavam me ajudar e eu brigava com elas, eu não queria ouvir ninguém. Por quê? Porque eu era orgulhosa e o meu coração era duro. Então a minha bússola, ela estava quebrada e ainda era uma bússola difícil de consertar. E aí o que foi que Deus teve que fazer? Ele teve que quebrar, pegar um martelo, né? Esmagar a bússola, deixar ela toda em pedacinhos, esmiuçar o meu coração, quebrar ele todinho pra tirar o orgulho, pra então conseguir começar a moldar e a reconstruir. E aí eu tô fazendo aqui essa aula porque eu não quero que você chegue nesse ponto. Eu não quero aqui como sua professora, como alguém que decidiu investir tempo para treinar você, para ajudar você. Eu não quero que você chegue no fundo do poço como eu precisei chegar para você acordar. Mas, porém, contudo, todavia, se você tá no fundo do poço, respira, né? Tem saída. Se eu, Pri, louca como eu era, né? Desgovernada, aqui no Ceará a gente usa uma palavra que é assim, destrambelhada, né? Como eu era, qualquer pessoa consegue. E tudo isso, gente, tá no nosso coração. Então, se a raiz é o meu coração, o começo da minha organização não vai ser com uma agenda. Não vai ser com o aplicativo. O Pri Ferramenta vai me ajudar, claro, sou totalmente a favor. Amo compartilhar com vocês as ferramentas que eu uso. Nos nossos cursos eu mostro tudo, todos os detalhes. Mas se eu não resolver o problema do coração, não vai funcionar. Tem várias meninas dizendo assim, Pri, aí, o que é que eu faço? Como é que eu saio desse negócio? Como é que eu me organizo? Então, vamos lá. Como que eu faço para sair dessa confusão? Tá lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8. A versão que eu vou ler para vocês é da Bíblia a Mensagem. Abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Então existe uma bênção, existe um favor de Deus sobre uma bem-aventurança que tá lá no comecinho do Sermão do Monte, né? Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. E o que é ser puro de coração, Pri? É ter um coração bem ordenado. É ter um coração alinhado com Deus. Pri, como que eu faço isso? O primeiro passo, gente. Esquece todas as ferramentas. Se você fizer esse primeiro passo, é aonde você vai conseguir começar a andar. Eu levei anos para entender isso. Eu perdi muito tempo da minha vida, né? Eu podia ter começado, por exemplo, aqui com vocês na internet, muito tempo atrás, mas eu perdi muito tempo no caos, certo? E aí, qual o primeiro passo? Trazendo Deus para o centro do nosso coração. O nosso coração, ele é uma bússola que foi construída, né? A bússola normal, ela aponta para o norte, certo? Quando ela tá funcionando bem. O nosso coração, a bússola, o nosso norte é Jesus. Enquanto o meu coração não estiver calibrado para apontar para Jesus, a nossa vida vai ser caótica. Por quê, Pri? Porque nós fomos criadas para a honra, para a glória e para o louvor de Deus, certo? Então, eu preciso trazer Deus para o centro do meu coração. Pri, como que eu faço isso? Eu treino o meu coração para amar a Deus. Amor, gente, não é um sentimento. Não é eu sinto que eu amo a Deus. Deus não quer saber de sentir, de emoção. Deus quer saber do que a gente faz. E é aí que ter um coração alinhado se conecta com ter uma vida organizada. Por quê? Os meus hábitos, a minha rotina revela quais são os meus amores, certo? Os nossos hábitos, eles revelam, eles mostram agora quem eu amo. Mas eles também têm o poder de me moldar. Exemplo, você já viu alguém assim, ó, que a pessoa não gostava de comer verdura e não gostava de academia. Mas aí ela teve um problema, alguma coisa que ela fez na vida dela, que ela repetiu tanto aquela dieta, ela repetiu tanto aquele exercício que hoje em dia, se essa pessoa não for pra academia, ela fica assim, tá faltando alguma coisa na academia. Eu amo, né, academia.
Alguém já viu alguém assim? Meu sonho, gente, se essa pessoa, né, que sente falta da academia, que ama fazer dieta, vamos chegar lá juntas, certo? Por exemplo, na leitura, eu, Pri, não nasci amando ler, mas eu fui treinada dia após dia pela minha mãe, e eu me mantenho nesse treinamento todos os dias, lendo quando eu quero e quando eu não quero, tá? Por quê? E aí eu me torno o quê? Uma pessoa que ama a leitura. Então, os nossos hábitos, eles moldam os nossos amores, os nossos desejos. Se a sua rotina, ela coloca Deus como prioridade, você vai praticar, treinar o seu coração para amar Deus em primeiro lugar. Todo mundo aqui conseguiu entender essa conexão entre os hábitos, entre a minha rotina e os meus amores? Ficou claro para todo mundo? Pri, eu entendi que eu preciso guardar o meu coração, que eu preciso alinhar a minha bússola. Como eu alinho a minha bússola? Através dos hábitos que eu decido praticar. Eu vou repetindo, e isso vai calibrando o meu coração, né? Pri, quais são esses hábitos? Tem um livro, ó, anota aí, A Celebração da Disciplina, que ele vai falar das 12 disciplinas espirituais. E essas disciplinas, elas não são fim em si mesmas, elas são ferramentas para calibrar o seu coração para amar mais a Deus, certo? Assim como existe a disciplina para você amar ler livros, para você amar academia, para você, né, amar cuidar da casa, existem disciplinas, e quanto mais você repete, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai melhorando. E aí uma pergunta para você refletir: para onde os seus hábitos estão apontando hoje? Os seus hábitos, certo? A sua rotina, ela tá levando você a amar mais a Deus? Ou não, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu tô fazendo uma coisa atrás da outra, eu tô muito ocupada, certo? Então, a gente precisa, né? Eu expliquei para você que agora toda a teoria por trás de um coração desorganizado, e eu vou finalizar essa aula dando para você coisas práticas para você fazer. Agora preste atenção. Lembra do que eu falei lá no começo da aula, tá? Saber o que tá aqui na sua cabecinha é uma coisa, o que desce pro seu coração é outra. Saber o que precisa ser feito e não fazer é continuar sendo uma mulher tola. Ai, Pri, doeu. É pra doer mesmo, tá? É melhor doer com o que eu tô falando aqui com você agora, é melhor você sentir dor nas minhas palavras do que você sentir dor porque a sua família naufragou. Porque a sua vida emocional deu um tilt e você jogou tudo pra cima. E agora que você percebeu que fez isso, você diz assim: caramba, o que foi que eu fiz? Por que que eu tomei essa decisão? Porque eu, Pri, cheguei nesse ponto que eu olhei e disse assim: poxa vida, o que foi que eu fiz? Então, o que você precisa fazer? Pegar tudo que eu expliquei na aula de hoje e colocar em prática. Então, vamos lá. Terceiro ponto da nossa aula, eu já expliquei pra você a importância de ter ordem. Eu já te mostrei qual é o primeiro passo, que é alinhar o seu coração, trazer Deus pro centro da sua vida. E pra gente terminar, eu quero mostrar como que eu, Pri, trago ordem prática pra minha vida, que são hábitos que eu, Pri, pratico, certo? Ai, Pri, eu não concordo com esse hábito que você botou aí. Beleza, gente, você é livre pra praticar o que você quiser. Todo mundo aqui tem liberdade de plantar a semente que quiser plantar. O plantio, gente, ele é opcional. Minha pastora sempre fala isso, a minha mentora. Mas a colheita, ela é obrigatória. Então, pensa comigo, você é um ser, né? Você é um espírito, você tem uma alma e você habita em um corpo. Então, não adianta eu ter ordem no meu corpo se eu não tenho ordem na minha vida espiritual. E você precisa entender que a sua vida com Deus, a sua vida espiritual é a raiz que sustenta o todo. Se você tiver ordem na sua vida emocional, se você tiver ordem na sua vida física, mas a sua vida espiritual não estiver bem, se você não estabelecer bem os fundamentos, toda a casa, toda a edificação que você vai construir, né, da terra pra cima, vai desmoronar. Pri, como que você sabe disso? De novo, né? Eu já fui essa pessoa tola. Eu trabalho muito. Gente, eu era tão ativista na igreja que eu tava na igreja, eu tinha tempo para servir, para fazer coisas para Deus, mas eu não tinha mais tempo para estar com Deus. E aí,
Quando você não tem tempo para estar com Deus, não importa quantos milhões de horas você faça de coisas para Deus, a sua vida espiritual vai morrer, né? Como que eu sei disso? Testando. Eu trabalhava muito para Deus, eu trabalhava muito no meu trabalho, eu corria de um lado para o outro, mas a minha vida desmoronou por quê? O básico do básico, feijão com arroz, eu não fazia. Não tinha mais tempo para ler a Bíblia. Não, eu trabalho muito, Deus entende. Deus entende, mas você está plantando uma semente que você vai colher. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu separei aqui 5 coisas para você fazer, certo? Primeiro, colocar Deus como nossa prioridade real. Ai, Deus é a minha prioridade, eu amo Deus, Deus é em primeiro lugar no meu coração. Lindo! Beleza, como que você começa o seu dia? Ai, não, Pri, é porque eu acordo atrasada. Ai, não, Pri, é porque eu vou fazer no meu dia de qualquer jeito. Ei, gente, não adianta. Se uma pessoa chegar pra você, declarar todo o amor dela, dizer que você... Ai, você é a minha vida, você é o ar que eu respiro, papapá, não sei o quê. E na hora que a pessoa tiver que fazer uma escolha, ela escolher qualquer outra coisa do que está com você, esse amor é da boca pra fora, né? Na hora que você precisa daquela pessoa, ela nunca tá lá. Na hora que você quer conversar com ela, esse amor é da boca pra fora. Então, vamos parar de se enganar. Vamos parar de tentar enganar a Deus, que a Deus a gente não engana, tá? E vamos reconhecer. A forma como eu começo o meu dia aponta pra quem é o meu Deus. Se você começa com o seu celular, o seu Deus é a sua rede social. Se você começa gritando com seus filhos, com a sua rotina, o seu Deus é esse caos aí. Pri, ok, entendi. Mas eu preciso começar o meu dia fazendo um devocional de 30 minutos, uma oração, cantando, que canta 3 louvores, 5 louvores. Gente, não é sobre uma sequência, não é sobre as coisas ali específicas que você vai fazer. É simplesmente se você pode, né? Se você pode começar o seu dia tirando 20, 30 minutos para Deus, top, maravilha. Pri, não posso ainda. Tenho um bebê pequeno, sei lá, tô amamentando, tô aqui organizando a minha vida, acabei de casar, tô com muitas coisas. Você pode abrir os seus olhos e orar? E dizer, Senhor, toma o meu dia nas tuas mãos. Eu consagro a ti o meu dia. Eu entrego a ti tudo que eu vou fazer hoje. Por favor, me dá a direção. Por favor, me ajuda. Isso já é começar bem o seu dia, certo? Segundo hábito, você precisa alimentar seu espírito com a vitamina BO, que é o quê? Bíblia e oração. E aí, gente, quando eu falo de Bíblia, não é comer migalha. Não é ler um versículo solto. Não é vir no post da Pri e ver o versículo que ela botou ali naquele dia. Essa semana, por exemplo, né, eu estou compartilhando com você o meu devocional pessoal. Então, eu tô servindo pra você uma comida que eu preparei pra mim, né, pra eu comer. Eu, no meu tempo com Deus, eu tô servindo a você com muita alegria. Fico muito feliz em poder fazer isso, certo? Mas você precisa ser autorresponsável. É como a sua mãe dizia, né? Como que você vai casar se você não sabe fritar um ovo, né? Como que você vai crescer na sua vida com Deus se você não consegue aí mergulhar na palavra de Deus, certo? Então, não é comer migalhas, não é ficar comendo comida pronta o tempo todo. Você não nasceu para viver no fast food espiritual, você nasceu para mergulhar profundamente em Deus. Terceira coisa, obedecer o que Deus fala. Prática. Eu tô aqui falando pra você, ponto por ponto, o que fazer. Tem pessoas que vão sair aqui dessa aula com um caderninho lindo, tudo anotado, colorido, florzinhas desenhadas no caderno e não vai botar um tio em prática. Vai ter algum resultado essa pessoa? Coloca aí pra mim, sim ou não? Tá? Então, você precisa aplicar. Não só o que eu tô dizendo aqui, o que eu tô dizendo aqui é... Se você quiser esquecer tudo que eu falei aqui e obedecer só a Bíblia, tá ótimo. Zero problema, até porque tudo que eu falei aqui pra você tem base na Bíblia, não é o que eu acho. É o que tá na palavra de Deus, certo? Então vamos lá. Colocando Deus como sua prioridade real, alimentando seu espírito com vitamina BO, Bíblia e oração, obedecendo o que Deus fala na prática, colocando em prática, certo? Depois, protegendo o seu coração. Sobre proteger o coração é outra aula completa, né? Mas, pra você que quer entender como proteger o seu coração, eu tô fazendo uma série de devocionais lá no meu YouTube. Tô colocando o link no canal aqui do Instagram, no nosso canal interno. Tô conversando com vocês, tô falando. Então, a gente já teve
Rotina 1, rotina 2, hoje, mais tarde, lá para as 5, 6 horas, eu vou liberar a rotina 3. E os versículos que são a base desse devocional dessa semana também estão lá no meu feed. Não vou me aprofundar aqui sobre proteger o seu coração, porque o devocional com 6 passos, que vai até sábado, já tá fazendo isso de uma maneira bem boa, né? Cada áudio, gente, tá ficando com, 10 minutos. No final, você vai ter uma série aí de 1 hora, né? Praticamente um podcast pra você ouvir sobre como guardar o seu coração, beleza? E aí, ó, você precisa pegar toda essa teoria, tudo isso que tá no espiritual, no emocional e trazer pro prático. Eu ouvi de Deus qual é a prioridade dele, certo? E agora eu executo. Como que eu vou fazer a execução prática, Pri? Você pode usar uma lista de pendências, é porque a minha agenda tá lá na outra mesa. Mas normalmente ou eu boto no meu planner ou eu boto na agenda. Deixa eu ver aqui se eu acho o meu planner da semana. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, não sei se vai dar pra ver. Mas eu tenho uma aqui, ó, por dia da semana. Ó, aqui em cima, verdinho, são as rotinas que eu faço. Tudo que eu tenho que fazer todo dia. Devocional, leitura da Bíblia, estudo 1, né? A leitura de livros, o estudo mesmo do que eu tenho que preparar pra vocês. Quando tem, assim, esses quadradinhos aqui, ó, são as aulas que eu tenho que fazer. Então, o que que você vai fazer aí na prática? Você vai ter uma lista das coisas que você vai ter que fazer, certo? O que mais? Você pode usar o seu celular, pode usar outras coisas, tá? O importante é você o quê? Desocupar a mente, colocar num papel, em algum canto que funcione pra você, tá? Pra somente focar naquilo que é adequado. E o mais importante, gente, lembra sempre, alinhar o seu coração com a vontade de Deus. Pri, entendi essa aula, mas eu queria um passo a passo ainda mais detalhado. Pri, eu preciso entender melhor sobre alinhar o meu coração. Porque, gente, uma aula aqui, ó, já estourei o tempo, já tô indo pra 1 hora de aula. Em 1 hora, eu não consigo explicar tudo pra você. Porque, por exemplo, pra alinhar o seu coração, você precisa de disciplinas espirituais. E aí tem disciplinas específicas que você precisa entender na prática. Então, por exemplo, eu, Pri, fui entendendo isso lendo livros, aplicando, errando, aprendendo, certo? O que que acontece? Pra você que quer avançar, Pri, eu entendi que eu preciso de ordem. Entendi que o meu problema é o meu coração desalinhado e eu quero encurtar o meu caminho. Eu quero ser mais ágil em resolver isso com a sua ajuda, certo? Eu tenho um curso que é o Mapa do Tempo, que eu fiz justamente, né? Porque eu tinha muitas alunas que entravam comigo, ai, Pri, eu quero estudar a Bíblia, elas começavam e paravam, né? E aí, as minhas alunas, elas dizem assim, Pri, eu não consigo ter tempo, eu não consigo ser constante. Então, eu fiz um curso sobre organização do tempo. Só que o Mapa do Tempo, gente, ele é diferente de qualquer curso que eu já vi. Por quê? Porque o primeiro módulo dele é todo focado em alinhar o seu coração. A gente estuda lá dentro o que é um coração desalinhado, o que é um coração que está cheio de ídolos, como que resolve isso com as disciplinas espirituais, como que você vai fazer o seu devocional, a disciplina da solitude, a disciplina da comunidade, né? É um curso que ele é completo. Primeiro, eu vou te ajudar a cuidar bem do seu coração, a guardar, a proteger o seu coração, para depois de estar tudo alinhado, de você aprender a ouvir a voz de Deus no seu secreto, você ir para o externo e se organizar. Porque o que eu tentava? Eu tentava organizar aqui fora com o coração desorganizado. E aí tudo isso dentro lá do Mapa do Tempo é como aulas em vídeo para você assistir no seu melhor horário e exercício prático para você ir lá e executar. Assiste a aula, executa. Assiste a aula, executa. Você sai no final do curso bem treinada, né? Claro, quem coloca em prática o que tá lá. Não adianta estar só na teoria. Você sai de lá, né? Alinhada para organizar a sua vida, mas acima de tudo, ter um coração que ouve a voz de Deus, que descansa em Deus e que tá alinhado, certo? Pri, para quem que é o Mapa do Tempo? Eu quero entender se esse curso vai servir para mim ou não. É para você que tá cansado de fazer muito e não ter resultado. Para quem precisa e para quem quer aprender a ter tempo com Deus e ser constante na sua vida espiritual.
Pri, eu vi que você falou que Deus precisa ser minha prioridade. Eu ainda não consigo fazer isso. O mapa do tempo vai te ajudar. Vou mostrar o passo a passo, aula por aula, detalhe por detalhe, tá? Para quem sofre com a desordem do coração e todas as consequências que eu falei aqui na aula, para quem quer aprender a ouvir a voz de Deus e viver a vontade dele com leveza. E claro, para quem quer ter uma vida mais organizada, mas entenda. O mapa do tempo, eu não quero só te ajudar a ter ordem na sua vida e ser uma mulher produtiva que cumpre tarefas. No mapa do tempo, eu quero ajudar você a viver o seu propósito, ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Beleza? Pri, eu quero entrar no mapa do tempo. Comenta a palavra tempo, que vai chegar o link para você. Eu vou explicar mais sobre o curso. Como eu já falei, ele tem aulas gravadas, tá? E material para você acompanhar. Tem o checklist com passo a passo para você executar. E aí eu vou liberar mais 2 presentes, certo? Primeiro presente é o pack de planejamento. Pri, o que tem dentro desse pack? O meu planner semanal, né? Assim, ó. Do jeito que tá aqui. O meu plano de leitura da Bíblia. O meu guia, o lugar onde eu anoto os livros que eu tô lendo, certo? Então, tudo que eu uso para me organizar na minha vida pessoal, eu vou dar de presente para você lá no pack. Eu tô vendo aqui que tem um pessoal que tá falando, ó, comenta a palavra tempo, do jeito que a Jaque colocou aqui, tá? Para você receber o link. Se você comentar tempo junto com outras palavras, não vai chegar o link para você, precisa ser só a palavra tempo. E as 20 primeiras alunas vão ganhar de presente o combo Intimidade. Pri, o que é esse combo? São os 5 melhores livros e o estudo, a minha avaliação, o que eu aprendi, as lições práticas que eu aprendi com os 5 melhores livros, tá? De vida com Deus. Pri, por que você vai dar o combo Intimidade? Porque, como eu falei pra você, a gente precisa alinhar o nosso coração. E como que eu alinho o meu coração? Tendo vida com Deus. Tendo vida devocional com Deus, certo? Então, você vai ganhar de presente. Lá vai ter o livro Liturgia do Ordinário, que ele fala sobre rotina. Vai ter sobre o livro A Celebração da Disciplina, que é o livro das disciplinas espirituais, que eu falei pra vocês aqui na aula, certo? Vai ter Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, que é pra gente vencer a ansiedade. Vai ter Espaço para Deus, tá? Que é um livro que vai falar também sobre Marta e Maria, mas vai dizer como que a gente gera espaço para Deus no nosso coração. E tem nele um 5º livro que é O Invisível, que é como que você vai fazer para construir a sua vida no secreto com Deus. Agora lembra, tá? Mapa do tempo, pack de planejamento e o Combo Intimidade é para as 20 primeiras que se inscreverem. Você precisa ser rápida, ok? Pri, qual é o investimento disso? Juntando todos os presentes, o valor que daria seria R$ 197. Mas não é isso que você vai pagar, certo? O mapa do tempo tá por tempo limitado, desculpa a redundância, por 12 parcelas de R$ 9,70, ok? Ou R$ 97 à vista, beleza? Vocês têm alguma dúvida? Pri, eu quero o mapa do tempo, quero ganhar o pack de planejamento e quero ser uma das 20 primeiras que vai ganhar também o combo Intimidade. Você digita aqui a palavra tempo, vai chegar o link para você e aí você precisa ser rápida na sua inscrição, beleza? Ó, Pri, uma dúvida que sempre surge, Pri, como que eu vou saber se eu estou entre as 20 primeiras? Hoje, né, a partir das 16 horas, eu vou conferir a lista de todo mundo que se inscreveu e por ordem de inscrição, eu vou liberando o acesso a vocês ao combo Intimidade, tá bom? E vou avisando também no grupo. Vocês que estão aqui ao vivo comigo, tem essa vantagem. Pri, eu tô vendo a aula gravada. Quero muito entrar no mapa do tempo. Tem o link aqui embaixo, na descrição do vídeo aqui no YouTube, certo? Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei na aula de hoje, sobre organização, sobre alinhar o coração ou sobre o curso Mapa do Tempo? Coloca aí pra mim a sua dúvida. A gente vai fazer o nosso print enquanto vocês mandam dúvidas. Aproveitem, tá? M Conectados Oficial. Comenta a palavra tempo, tá, meu amor? Se o que você tá falando é o curso Mapa do Tempo, comenta a palavra tempo, que vai chegar o link pra você, certo?
Pri, não é isso, é outra coisa que eu tô querendo aqui. Escreve aqui pra mim que eu te explico, beleza? Deixa eu ficar quieta pra vocês fazerem um print. Show? Pega esse print, compartilha com as suas amigas, tá? Deixa eu ver aqui se tem pergunta aqui da live. Acho que não. Vocês têm alguma dúvida? Eu vi que alguém perguntou lá atrás sobre procrastinação. Pri, como que eu faço se eu sou procrastinadora? Você vai lá no meu canal e vai assistir a aula de número 198, que é sobre procrastinação. O link do meu canal está na bio, tá? Ou você também pode perguntar na caixinha, que aí eu te respondo por lá. Gente, mas nenhuma dúvida, todo mundo saiu daqui consciente sobre a organização, sobre o que você vai fazer para organizar o seu tempo, alinhar o seu coração à vontade de Deus, tudo certo? Posso encerrar a aula tranquila? Foi forte? Ó, de 0 a 10, o que vocês acharam da aula de hoje? Comenta aí pra mim, tá? E se você quer aprofundar, se você não quer parar, né, aquilo que eu compartilhei com você hoje, se você quer avançar, vamos comigo pro mapa do tempo, tá bom? Ó, preciso organizar minha bússola. Vamos pro mapa do tempo, beleza? Blogueirando em casa, seja bem-vinda, meu bem. Tiver alguma dúvida, é só falar comigo no direct, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Semana que vem, 10h07, aula especial, aula de número 200. Vocês já sabem, né? Já me conhecem, já sabem que eu vou preparar um super presente pra vocês. Com certeza, eu vou me esforçar, Pri, vou dar o meu melhor pra ser a melhor aula que eu já fiz até então. Então, coloquem aí contagem regressiva, que se a aula de hoje foi boa, ajudou você, a aula da semana que vem vai ser 10 vezes melhor. Me comprometo com você a dar o meu melhor aqui pra gente celebrar as nossas 200 aulas juntas, tá bom? Se você chegou depois, o replay dessa aula vai ficar, no período da tarde vai ficar disponível no canal. Vou colocar o link nos stories pra você assim que ela estiver liberada, tá bom? Mais tarde também tem devocional, tá? A gente vai falar hoje sobre a rotina de guardar a nossa boca. A gente já falou sobre fazer o nosso devocional. Falamos ontem sobre guardar os nossos olhos e os nossos ouvidos. E hoje a gente vai falar sobre tirar a murmuração e a reclamação da nossa boca. Vai ser forte o devocional de hoje também. Então, ó, beijo, Deus abençoe você. E você que tá comigo no Mapa do Tempo, entra lá no nosso grupo do Telegram. Dá um oi lá pra mim, vou já passar por lá pra falar com vocês, dar as boas-vindas, receber vocês lá, tá bom, meus bens? Um beijo, Deus abençoe muito o seu coração, que você seja uma mulher com o coração cada vez mais alinhado ao coração de Deus. Deus te abençoe.